Muito bom dia, estamos iniciando mais uma live aqui direto da sede da Igreja Encontros de Fé. Nesse domingo especial, Dia dos Pais, e nós queremos desde já parabenizar todos os pais que se reúnem nesse domingo para celebrar essa data especial com seus filhos, esse dom que Deus deu a cada um. Por isso, que Deus te abençoe desde já e fique conosco. Vamos ter agora uma live cheia do amor, da graça, da presença de Deus. E eu quero contigo, não só contigo, pai, mas com toda a tua família, com você que nos assiste, orar nessa manhã e pedir que a presença de Deus venha sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós nos reunimos em teu nome. Cremos, Senhor, na tua presença, no teu poder. Te pedimos, Senhor, que tu fale conosco nessa manhã, Senhor, pela tua palavra, que tu toque, Senhor, ainda mais, Senhor, as nossas vidas, o nosso coração. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, porque tu és o nosso Deus. E nós te convidamos, ó Espírito Santo, venha e seja presente, Senhor, em nossas vidas, na nossa casa, onde estivermos, que a tua presença nos acompanhe, nos guarde, nos livre de todo mal. E que nessa manhã possamos aprender ainda mais da tua vontade e desfrutar, Senhor, de todos os benefícios que tu conquistou, Senhor, naquela cruz pela humanidade. Senhor, que nessa manhã tu abençoe a cada um de nós e que venha a tua presença ainda mais, porque nós te amamos e nos rendemos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos louvar o nosso Deus. Ele é fiel, Ele é poderoso. Senhor.
Jesus. Muito obrigado por Tua presença nesta noite. Nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor, pois cremos que Tu és o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Tu és poderoso, Senhor. Nome sobre todo nome. Colocamos nossa esperança, nossa expectativa nesta noite na Tua presença. Aleluia, aleluia. Vamos dizer: me escutas quando clamo, e acalmas meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Escutas
Aleluia. Bênção de Deus estarmos com vocês em mais um domingo de manhã, nesta live. Voltaremos à noite com a nossa live das 19 horas. E hoje tem algo especial. Estamos agora com um culto drive-in, pessoal dentro dos seus automóveis. Começou às 10 horas também em nossa sede. Voltaremos às 17 horas com mais um culto drive-in. E também teremos um culto às 19 horas, onde vai ser ao vivo a nossa live desse culto que vai ser bênção de Deus. Quem não tomou ainda a Santa Ceia, também pode vir em uma dessas nossas reuniões. Nós serviremos nos automóveis também a Santa Ceia para quem for necessário. Queridos, estamos fazendo aquilo que é possível. Estamos nos esforçando. Quero agradecer toda a nossa equipe, todo o pessoal que tem somado. E você que tem somado também, contribuindo e ofertando, faça sempre. Nós temos nossas contas aí, o Bradesco, o Banco do Brasil, também o Banrisul, QR Code. Contribua com amor para que possamos continuar somando, pregando o Evangelho, rádio, televisão, nas mídias, nos cultos também drive, depois quando voltarmos presenciais, vamos continuar fazendo a obra de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Vamos continuar louvando e já voltamos com a palavra. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, meu Deus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na
Bênção de Deus, mais um domingo de manhã, junto com meu irmão, minha irmã, contigo, meu amigo, minha amiga. E que bom podermos sermos recebidos na tua casa, na tua residência, no teu trabalho. Continuamos ainda com os nossos cultos, né? De forma virtual, através dos nossos canais de comunicação, Facebook, YouTube, e orando por esse tempo seja abreviado para que possamos nos encontrar. Bênção de Deus, na semana passada, final de semana passada, tivemos Santa Ceia, tivemos um drive-in, e foi legal vermos ali os irmãos, as irmãs, as crianças, né, dentro do carro, participando da Santa Ceia. Foi uma maratona, realmente foi uma maratona. Tivemos a live também do pastor Isaías, mas Deus tem dado graça. Aliás, nesse domingo, né, ainda nós teremos 2 drive-ins, 2 horários, um às 17 horas e outro às 19 horas, aqui na sede da Igreja Encontros de Fé. Você tem que se inscrever lá nos nossos canais, no Facebook, você se inscreve, coloca ali a tua placa do teu carro, né, para participar do nosso drive-in. Tem sido bênção o fato de podermos rever os irmãos, né? Então, quero te convidar ainda esse domingo, você estar aqui junto conosco. Deus tem sido bom, queridos. Graças a Deus por tudo. Queridos, quero compartilhar uma palavra nesta manhã junto contigo. Antes, queríamos consagrar esse momento ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, por essa manhã que podemos estar aqui, compartilhando ainda mais da Tua graça, da Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que esta palavra seja vivificada nos nossos corações, trazendo o Teu querer, a Tua vida, a Tua força, o Teu renovo, Deus, na vida de cada irmão, cada irmã. Seja verdadeiramente alimento para o nosso ser. Muito obrigado, Deus, e a Ti, somente a Ti, a honra, a glória e todo louvor. Amém. Queridos, quero compartilhar nessa manhã uma palavra em cima daquilo que nós temos vimos no mês de julho e agora nesse mês de agosto, né? Começarmos ainda mais a desfrutarmos da palavra de Deus e daquilo que Deus tem para nós. Domingo passado falei sobre o poder da palavra de Deus. Nessa manhã eu quero falar um pouquinho sobre a fé, porque a fé ela vem por ouvir a pregação da palavra de Deus. Então ela gera fé nos nossos corações. Uma das coisas que me chama a atenção na Bíblia é Hebreus, né? Quando fala ali sobre aqueles homens e mulheres que Deus manifestou na graça deles, e eles foram usados homens e mulheres de fé. Hebreus capítulo 11, né, fala ali sobre, começando por Abel, Enoque, Noé, Abraão, né, cada um ali falando daquilo que Deus abençoou, Isaac, né, Jacó, cada um deles, né, Moisés, sucessivamente todos que, como diz o próprio livro aqui de Hebreus, né, que foram homens e mulheres que tiveram atitudes de fé, né? E o capítulo 12 ele começa assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra de Deus. Aqui o escritor de Hebreus, alguns supõem que é Paulo, outros não têm bem claro isso, mas o importante que está na Bíblia e é a palavra de Deus. Aqui nos fala
que esses homens e mulheres do capítulo 11 de Hebreus, nos fala que eles são uma nuvem de testemunhas. São uma nuvem de homens e mulheres que nos dão a nós, hoje, no ano de 2020, vem testemunhar a nós como vencer adversidades. Como vencer obstáculos que nós, de uma forma natural, não conseguimos vencer. Aqui, Hebreus está falando que existe então essa nuvem de testemunhas, que está a nos rodear através da palavra de Deus, nos levando a entendermos que é possível sim vencer aquilo que para nós é impossível. Né? Deus é especialista em fazer o impossível. E aqui fala que essa nuvem de testemunhas, né, que nos rodeia, ela também tem uma função, é de que venhamos a nos desembaraçar. Ou seja, às vezes nós ficamos dentro de situações, passando a adversidade, a luta, e começamos a desanimar, começamos muitas vezes nos sentir cansados, sobrecarregados. Mas não, aqui nos fala de nos incentivar, nos dar um ânimo novo, nos desembaraçar, nos soltar dessas coisas, desse pecado de incredulidade que tenazmente nos assedia. Veja bem, ele está sempre tentando se grudar nas nossas vidas, a incredulidade. Mas aqui o escritor de Hebreus nos leva a desfrutarmos, a crermos que é possível sim vencermos isso. De que forma? Né? Nos desembaraçando disso e correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. De que forma nós vamos correr isso? Olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. E é nesse ponto, nessa manhã, que eu quero trabalhar um pouquinho contigo. Quando nós vemos, através do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, vemos ali Jesus, os feitos, aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que Ele pregou, aquilo que Ele também manifestou da graça de Deus. Então, nessa manhã, eu quero te incentivar ainda mais a ter os teus olhos fitos, colocados em Jesus, o autor e consumador da fé. Vá comigo, então, a Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Versículo 23. Olha só o que fala aqui sobre Jesus. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. Veja bem, Jesus aqui nos mostra a Bíblia, a palavra de Deus, o autor e consumador da fé. Ele veio a essa terra, diz a palavra, que Jesus assumiu, ele era Deus junto com Deus na sua glória, ele desce da sua glória, assume a forma humana, a forma de servo, reconhecido numa figura humana, ele foi visto como homem, foi tocado, ele teve sede, ele teve fome, ele teve cansaço, ele teve sono, ele dormiu, tudo isso que nós fazemos no nosso dia a dia. Mas diz que esse Jesus, esse homem, ele que foi, como fala aqui mesmo em Mateus, quando ele foi levado, depois de ter sido batizado ali no Jordão, ele foi levado para o Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo, e aí ele foi ser tentado no deserto por Satanás. O que aconteceu com ele? Ele recebeu o poder do alto, o Espírito Santo estava sobre ele. E o que aconteceu
com Jesus. Então ele andava pela Galileia, conforme fala aqui, e diz que ele, pregando o evangelho, ensinando nas sinagogas, ele curou toda sorte de doenças e enfermidades. E aí então trouxeram a ele todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, ou seja, Jesus não era um especialista de ouvido apenas. Ele não era um especialista de ortopedia para curar um paralítico. Ele não era apenas um especialista de visão para curar um cego. Mas aqui diz que ele curava todos os tipos de enfermidade. Todos, sem exceção. Acometidos de várias enfermidades, e além de enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. Ele os curou. Ou seja, além das enfermidades naturais físicas, que vêm, às vezes, por exemplo, uma pessoa pode sofrer um acidente e perder os movimentos das pernas, pode ter uma enfermidade, uma doença, e perder uma audição, uma visão. Aqui diz que Jesus, além de curar essas enfermidades naturais que possa vir sobre as nossas vidas, diz que ele também curava aqueles que eram lunáticos e aqueles que eram acometidos de espíritos malignos, que atormentavam essas pessoas. Lembram que falamos no domingo retrasado sobre há 3 domingos atrás falamos sobre o gadareno, um homem que vivia nu entre os túmulos. Jesus foi lá e libertou ele. O que havia nele? Ele era enfermo? Não. Ele era lunático? Talvez até pudesse agir como lunático, mas ele não era lunático. Ele era o quê? Ele havia uma possessão de demônios na vida dele, uma legião. E Jesus foi lá e libertou ele completamente. Então, nessa manhã, eu quero falar contigo sobre termos os nossos olhos fixos, colocados somente em Jesus. Este Jesus que fala a palavra de Deus. Olha só em Mateus capítulo 8, versículo 16. 8:16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos. E olha só, e curou todos os que estavam doentes. Ou seja, havia pessoas que eram tomadas por espíritos endemoniados, mas também havia doentes. Jesus tanto libertou quanto curou. Ele, todos, e aqui fala, né? Interessante isso, né? Aqui a expressão, trouxeram muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu todos os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Não deixou ninguém de fora. Não deixou ninguém de fora. Então, interessante, ele fazia completa. Como diz a própria palavra, né, diz que Jesus, tudo que ele fez esplendidamente bem. Mateus capítulo 12, versículo 15. Mas Jesus, né, aqui fala sobre aquele homem que foi curado, que tinha uma mão ressequida, né? Ele foi curado, e aí estavam conspirando contra ele, queriam matá-lo, né? Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele os curou. A todos, sem exceção, todos que foram atrás dele, que tinham alguma enfermidade, ele os curou. Então, Jesus, ele fazia realmente tudo, completo. Mateus 14, 14. Desembarcando, viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou
os seus enfermos. Veja bem, aqui é quando Jesus, ali após a morte de João Batista, que ele se retira num barco, quando ele chega lá do outro lado, as multidões sabiam que ele foram para lá, seguiram por terra, então quando ele desembarca, ele viu as multidões que foram até onde ele estava, ele teve o quê? Compaixão. Essa compaixão moveu o coração dele para o quê? Curar a todos os que estavam ali. Então, interessante, muito interessante. Lucas capítulo 7, versículo 21. Aqui é quando João Batista manda os seus discípulos, perguntarem para Jesus se ele é o Cristo, se ele era aquele que haveria de vir, quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para que te perguntar: és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Veja bem, versículo 21. Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Outra passagem que relata aqui diz que a todos que estavam doentes de enfermidades e de vários tipos de enfermidades foram curados, e todos que eram oprimidos por espíritos foram libertos, e os cegos tornaram a ver. Então, é interessante. Jesus respondeu para os discípulos de João Batista, não com uma palavra, mas ele mostrou quem ele era. Ele não apenas afirmou, ele poderia ter dito: sim, eu sou, pode ir lá avisar ele que eu sou. Não, ele não falou nada, ele simplesmente manifestou a graça de Deus na vida dele. Então, é interessante, porque também em Mateus, tem algo muito interessante, que agora nós vamos trabalhar um pouquinho. É interessante que Jesus, por onde ele esteve, na Galileia, na Samaria, nós vimos ele ministrando a graça de Deus. Marcos 6. A graça de Deus, e todos que estavam junto, quando ele ministrava, ele ensinava, o que acontecia com as pessoas? Eles tinham fé para receber de Deus, e eles eram curados. Mas agora eu quero fazer aqui menção a uma passagem bíblica que é muito interessante do Evangelho de Jesus. É Marcos 6, versículo 1, diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, não a terra onde ele nasceu, que era Belém, mas a terra onde ele foi criado, Nazaré. E os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Veja bem, ele fez exatamente aquilo que ele fazia em todos os outros lugares. Ensinava, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como lhe fazem tais maravilhas por suas mãos? E aí eles colocam: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e a sua casa. Preste bem atenção agora ao versículo 5. Marcos 6, 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Versículo 6. Admirou-se, Jesus se admirou. Do quê? Da incredulidade deles. Contudo, ele percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar.
Veja bem aqui agora, interessante isso. Jesus, o autor e consumador da fé, ele ensina nas sinagogas, ele ensina na beira do mar da Galileia, de dentro dos barcos ali de Pedro, dos pescadores. Ele ensina nas ruas, vamos ver mais adiante em Jerusalém, quando Jesus está lá, ele vai ensinar também no templo de Jerusalém. E assim, Jesus, por onde ele ia, ele ensinava o quê? Ele ensinava a palavra de Deus, mas ele manifestava essa palavra, ao ponto que as pessoas se admiravam, de onde vem essa sabedoria? Era Deus, se manifestando através do seu próprio Filho, através do Espírito Santo, na vida de Jesus. E esse Jesus, que era na forma natural, como homem, como nós, diz que todos que o ouviam, que criam nele, como enviado de Deus, todos eram curados. Mas, este capítulo 6 de Marcos, ele é interessante, porque ele vai nos mostrar que quando Jesus vai aonde ele fora criado, lá em Nazaré, desde pequenininho até a fase adulta, antes do ministério dele, o que ocorre? As pessoas olham para ele de uma forma natural. Vem na vida dele sabedoria, vem na vida dele coisas diferentes, mas olham para ele de uma forma natural apenas. Não olham para ele com olhos de fé, olhos que verdadeiramente movem a mão de Deus. Então, queridos, é interessante porque é o contrário de tudo aquilo que nós estamos vendo. Tudo aquilo que nós lemos sobre a palavra de Deus. Diz que ali em Nazaré, esses homens, essas mulheres, chegaram a causar no Senhor Jesus admiração. Mas não uma admiração boa, uma admiração no sentido negativo, de incredulidade. E por causa da incredulidade, não houve muitas curas, poucos enfermos, apenas que se chegaram onde Jesus pôde tocar. Qual é a diferença nisso tudo? Onde está a diferença? Está em Jesus? Não. Está no coração meu e no teu. Que coração eu tenho para as promessas de Deus? Hoje nós estamos vivendo momentos tão difíceis na nossa sociedade. Será que o meu coração é uma terra boa, onde acolhe a palavra de Deus e crê nessa palavra como verdadeira palavra que veio dos céus para a minha vida, e ela produz o fruto para vencer a adversidade? Ou eu estou ouvindo hoje na minha casa, sentado, como mais uma pregação apenas, mais um culto online? Como eu estou recebendo agora a palavra de Deus? Como uma coisa normal ou como algo que verdadeiramente Deus quer trazer cura, quer me libertar da incredulidade, quer transformar a minha vida, quer me desembaraçar desse pecado de incredulidade, para que eu possa verdadeiramente correr a carreira que me está proposta. Qual é a carreira? É uma carreira de fé, com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Como é que está o meu coração? Nessa manhã, a reflexão que eu quero fazer junto contigo, trabalhar a palavra de Deus, exatamente isso. Como eu devo olhar para as promessas de Deus? Como eu devo acolher na minha vida a palavra viva, a promessa daquilo que Deus tem para os filhos? Como devo? Olha só o que fala em Atos capítulo 10. Agora não é mais no Evangelho, Jesus já tinha subido aos céus, mas aqui, quando Paulo fala aqui, Atos 10, 38,
quando ele está ali diante... aqui é Pedro na casa de Cornélio, exatamente. Quando ele está lá pregando na casa de Cornélio, ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, veja bem, Jesus lá daquela localidade que ele não fez muitos milagres, mas Deus o ungiu com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que aqui Pedro está afirmando? Que aquele homem natural, Jesus de Nazaré, Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, e ele andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Hoje nós, como igreja, temos recebido o Espírito Santo. Deus está conosco, queridos. Cabe a nós agora abrirmos os nossos olhos, abrirmos o nosso ouvido, abrirmos o nosso coração e acolhermos como verdadeira a palavra de Deus. E vamos ver o quê? A fé crescer no nosso coração. Eu gosto muito daquela passagem de Marcos capítulo 9, quando aquele pai traz aquele filho que era atormentado por espíritos malignos, jogava ele no fogo, na água, e ele nunca conseguiu ser liberto. E aí trazem para os discípulos. E os discípulos também não conseguiram libertar. Jesus depois vai falar com eles: vocês têm que se consagrar, vocês têm que ter uma vida consagrada. Mas Jesus fala uma coisa, diz, para o homem fala para Jesus, faz uma coisa: Senhor, se tu podes, me ajuda. É Marcos 9, deixa eu ali junto contigo. Marcos 9, versículo 23. Desde o 21, perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a sua infância, respondeu, e as muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Aqui veja bem, o homem já estava até desesperançoso, já havia dúvida no seu coração: se tu podes alguma coisa. Ao que lhe respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. E nessa manhã, esta é a palavra, querido. O que tu tem passado de adversidade? O que tem te afligido? O que tem te desanimado? O que tem te trazido cansaço para a tua vida? O que tem te trazido um fardo, uma sobrecarga? O que verdadeiramente tem te impedido de correr a carreira que está proposta? O que tem trabalhado no teu coração? O que tem faltado? Sabe o que é, querido? É crer nas promessas de Deus. É a incredulidade que tenazmente nos assedia. Sermos incrédulos às promessas. Queridos, eu também tenho necessidades. Eu tenho necessidades na minha vida familiar. Eu tenho necessidades na minha vida como pastor. Eu tenho necessidades na minha vida como marido. Eu tenho necessidades na minha vida profissional, que eu tenho um trabalho secular também. Eu também tenho necessidades. Mas eu não fico com os meus olhos na minha dificuldade, na minha necessidade. Eu busco olhar para o autor e consumador da fé, para ver um milagre acontecer. Creia nisso. Creia nisso nessa manhã. Deus tem um milagre. Deus tem promessas. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes, vem de Deus. Deus tem boas dádivas para nós que somos os filhos dele, para nós que somos a igreja dele. Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, o autor e consumador da fé. Por isso, nessa manhã, creia: Jesus tem um milagre para a tua vida, em nome de Jesus. Ele tem a solução. Ele é
tudo aquilo que nós precisamos. O Jeová Jireh, o Deus que provê tudo o que precisamos. Nessa manhã, eu quero abençoar a tua vida. Eu quero orar agora e abençoar para que tu verdadeiramente creia que a palavra de Deus é a verdade. A mentira são essas montanhas. Creia nisso. Quando Jesus, um dia passando, junto com os discípulos, olhou para uma figueira ali, tinha uns figos, procurou nela figo para comer, estava com fome, não achou nada. Ele amaldiçoou aquela porque não dava fruto. Porque a função de uma árvore frutífera é dar fruto. E o fruto, e ali nós podemos pegar vários ensinos, pode ser para a nossa própria vida. Vamos lá para a passagem de João capítulo 15, quando fala da videira, diz que Deus tem nos limpado pela sua palavra para que tenhamos fruto e mais fruto ainda, cada vez que Ele nos limpa. Mas eu quero falar no outro dia seguinte, quando Jesus passa por aquela árvore e diz que ela havia secado. E aí os discípulos se maravilharam e disseram: olha, Senhor, aquela figueira que tu amaldiçoaste, ela secou. E Jesus diz para eles: se vocês creem, vocês farão essas coisas e outras maiores ainda. Outras maiores ainda. Creia nessa manhã, Deus tem coisas maiores para a tua vida. Creia nessa manhã, Jesus, o autor e consumador da fé, está falando direto contigo, direto comigo, para crermos ainda mais. Não olharmos para as dificuldades, não olharmos para aquilo que não vai dar fruto, não olharmos para as montanhas. Se nós tivermos fé como um grão de mostarda, daremos ordem a esse monte e ele se lançará no mar, porque nós cremos. Esta é a promessa, esta é a palavra de Deus. Então, nesta manhã, querido, creia nisso. Deus é o autor e o consumador da fé, através de Jesus. Creia na palavra, creia nas promessas, e tu vai ver o milagre acontecer. Aleluia! Tu vais ver a vitória. A vitória. Por isso que a própria palavra nos diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós já vencemos em Cristo. Receba nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, nessa manhã que nós podemos desfrutar da Tua bondade, da Tua palavra, Senhor. Obrigado porque ela é viva e eficaz e ela entra lá no mais profundo do nosso ser. Que nessa manhã a Tua palavra venha calar nos nossos corações e produzir fruto, Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo agora, e pela fé, em nome de Jesus, eu tomo autoridade agora, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre a tua saúde, em nome de Jesus, e eu dou uma ordem que tu seja curado, sarado, liberto, em nome de Jesus, e que venha sobre ti a bênção de Deus, em nome de Jesus, eu te abençoo, e eu creio agora, que as enfermidades, as dores, aquilo que tu não podia fazer, agora isso saia da tua vida e tu volte a ter uma saúde plena, normal, em Cristo Jesus. Receba agora, receba um milagre, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque tu aumenta a nossa fé nas tuas promessas, Senhor. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bênção de Deus, mais um domingo, desfrutarmos da palavra de Deus. Queridos, não esquecendo, queremos te agradecer por tudo aquilo que tu tem te empenhado durante esse período tão difícil, através das ofertas, dos dízimos. Quero aqui já colocar as nossas contas bancárias, mas também te agradecer pelas ofertas de alimentos, de roupas que temos recebidos para servir a tantos que estão passando por necessidade. Muito obrigado, querido. E não te esqueça, hoje ainda, domingo, nós temos 2 drive-ins aqui, que nós vamos ter 2 cultos, aqui no nosso estacionamento, um às 17 horas e o outro às 19 horas. Mas é necessário entrar lá no Facebook e fazer o teu cadastro para participar do nosso culto em drive-in aqui que teremos
no nosso estacionamento da Igreja Encontros de Fé. Um abençoado domingo. A todos os pais também o meu abraço. Um feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.